Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 32, os ardis de Satanás. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido ao longo de quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra os seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas. Satanás quer reter o povo nas trevas e na impenitência, até que termine a mediação do Salvador Jesus e não mais haja sacrifício pelo pecado. Este é o objetivo que ele procura realizar. Satanás não se preocupa com a prevalecente indiferença na igreja e no mundo, quanto a não fazer nenhum esforço quanto a resistir o seu poder. Pois, mediante esta indiferença, Satanás sabe que ele não está correndo o risco de perder nenhum dos cativos à sua vontade. Porém, quando se chama a atenção das pessoas para as coisas eternas de Deus, as almas indagam então: o que é necessário que eu faça para me salvar? E então Satanás se preocupa, e então ele se coloca numa posição para se opor ao poder de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. As Escrituras Sagradas declaram que em certa ocasião, quando os anjos de Deus foram se apresentar perante o Senhor lá no céu, Satanás foi também entre eles, Jó capítulo 1 e o verso 6. Não para se curvar diante de Deus, reconhecendo como Rei eterno, mas para favorecer os seus maldosos intentos contra os justos. Com o mesmo objetivo, Satanás também está presente quando homens e mulheres se congregam para fazerem um culto a Deus. Posto que o culto das vistas deles, ele está sempre a trabalhar com toda diligência para dirigir o espírito dos adoradores. Semelhante a um hábil general, Satanás formula seus planos de antemão. Quando ele vê o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, toma nota do assunto que ele está estudando para apresentar ao povo de Deus. Emprega Satanás, então, todo o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja exatamente aqueles que ele está enganando a respeito daquele mesmo assunto. Algumas das pessoas que mais necessitam daquela mensagem, Satanás fará com que elas fiquem empenhadas em alguma transação comercial que requer a sua presença, ou de outro modo será impedido de ouvir as palavras que se lhe poderiam demonstrar um cheiro de vida para a vida. Satanás vê os servos de Deus opressos por causa das trevas espirituais que envolvem o povo de Deus. Satanás ouve as suas fervorosas orações, rogando graça e poder divinos para quebrar a fascinação da indiferença, descuido e apatia. Então, com um renovado zelo, desenvolve as suas artimanhas. Tenta os homens a satisfação do apetite ou alguma outra forma de condescendência própria, embotando assim a sua sensibilidade de maneira que deixem de ouvir precisamente as coisas e as mensagens que mais necessitavam aprender. Satanás bem sabe que todos quantos ele pode levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, ele inventa todo o artifício possível para ocupar a mente das pessoas. Sempre houve uma classe que, mostrando-se embora muito piedosos, ao invés de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem constituir a sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. Tais pessoas são a mão direita de Satanás. Os acusadores dos irmãos não são tão poucos. Eles sempre estão em atividade quando Deus está a operar e seus servos lhe estão prestando verdadeira homenagem. Eles darão interpretação falsa às palavras e atos dos que amam a verdade e lhe obedecem. Representarão os mais ardorosos, zelosos e abnegados servos de Cristo como estando enganados ou sendo enganadores. É obra de Satanás representar falsamente os intuitos de todas as ações verdadeiras e nobres,
fazer circular insinuações e despertar suspeitas no espírito dos inexperientes. De todo modo imaginável, procurarão fazer com que tudo que é puro e justo seja considerado detestável e enganador. Todavia, ninguém precisa ser enganado em relação a estes acusadores dos irmãos de Cristo que são usados por Satanás. Pode-se ver facilmente de quem são filhos, o exemplo de quem eles estão seguindo e a obra de quem eles estão fazendo. Pois Jesus bem falou, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Seu procedimento assemelha-se ao de Satanás, o odioso caluniador, o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10. O grande enganador tem muitos agentes prontos para apresentar toda e qualquer espécie de erro a fim de enredar as almas. Heresias preparadas para se adaptarem aos vários gostos e capacidades dos que ele deseja arruinar. É plano de Satanás levar para a igreja pessoas que não são sinceras, não regeneradas, que fortalecerão a dúvida e a incredulidade, estorvando assim a todos os que desejam ver a obra de Deus progredir, prosperar e com ela queiram avançar. Muitos que não têm fé verdadeira em Deus ou em sua palavra, eles concordam com certos princípios da verdade e passam-se por cristãos, e assim estão aptos para introduzir seus erros como doutrinas das Escrituras. A opinião de que não é de consequência alguma o que os homens creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade, recebida por amor à mesma, santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente a procurar substituir a verdade por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Desde o princípio, os servos de Deus têm contendido com os falsos ensinadores, não meramente como homens corruptos, mas como inculcadores de falsidades que seriam fatais à alma. Elias, Jeremias, Paulo, firmes e destemidamente, eles se opunham a todos estes que estavam desviando os homens da palavra de Deus. A liberalidade, que considera como sendo sem importância uma fé religiosa correta, não encontrava apoio algum por parte daqueles que eram os santos defensores da verdade. As interpretações vagas, imaginosas das Escrituras, as muitas teorias contraditórias concernentes à fé religiosa, as quais se encontram no mundo cristão, são obra do grande adversário das almas, para confundir o espírito de tal maneira que não saibam distinguir a verdade e o erro. E a discórdia e a divisão que existem entre as igrejas da cristandade são em grande parte devidas ao costume que prevalece de torcer as Escrituras a fim de apoiar uma teoria predileta. Em vez de estudar cuidadosamente a palavra de Deus, com humildade de coração, a fim de obter conhecimento da sua vontade, muitos procuram apenas descobrir algo singular ou original, com o intuito de sustentar doutrinas errôneas ou práticas anticristãs. Alguns apanham passagens das Escrituras separadas umas das outras, separadas do seu contexto, citando talvez a metade de um simples verso da Bíblia, quando na realidade, se fosse lido o verso todo ou o capítulo todo, mostraria ser bem contrário o sentido do que eles estavam sugerindo. Com a astúcia da serpente, entrincheiram-se por trás das declarações desconexas, interpretadas de maneira que convém aos desejos carnais. Muitos, assim, voluntariamente pervertem a palavra de Deus. Outros, possuindo ativa imaginação, lançam mão das figuras e símbolos das Escrituras Sagradas, interpretam-nos a seu bel prazer, tendo em pouca conta o testemunho das Escrituras como seu próprio intérprete, e então apresentam suas fantasias como sendo ensinos da Bíblia. Porém, o princípio seguro é de que a Bíblia unicamente pode interpretar a Bíblia. Quando quer que o estudo das Escrituras se inicie sem espírito de oração, sem humildade
e docilidade, as passagens mais claras e simples podem se tornar difíceis e serão torcidas do seu verdadeiro sentido. Os dirigentes papais escolhem as partes das Escrituras que melhor servem ao seu propósito, interpretam-na do modo que lhes convém e então as apresentam ao povo, ao mesmo tempo em que lhe negam o privilégio de estudar as Sagradas Escrituras e compreender por si mesmos suas santas verdades. A Bíblia inteira deveria ser dada ao povo, tal como ela é. Melhor seria não ter nenhuma instrução bíblica do que receber os ensinos das Santas Escrituras de forma tão grosseira e desvirtuadas. A Bíblia foi destinada a ser guia, a ser bússola a todos os que desejassem se familiarizar com a verdade do seu Criador. Deus deu aos homens a santa palavra da profecia. Os anjos e mesmo o próprio Cristo vieram para tornar conhecidas a Daniel e ao profeta João as coisas que em breve deveriam acontecer. Os importantes assuntos que dizem respeito à nossa salvação não foram deixados envoltos em mistério. Não foram revelados de tal maneira a tornar perplexo e transviar o honesto pesquisador da verdade. Disse o Senhor pela boca do profeta Abacuque: escreve a visão e torna-a bem legível, para que a possa ler aquele que correndo passa. Abacuque 2:2. A palavra de Deus é clara a todos os que a estudam com o coração devoto e sincero. Toda alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. A luz semeia-se para o justo, Salmos 97:11. E nenhuma igreja poderá progredir na santificação a menos que os seus membros estejam fervorosamente em busca da verdade, como de um tesouro escondido. Ao brado de liberdade, liberdade, os homens se tornam cegos aos ardis do adversário, Satanás, enquanto ele se acha em todo o tempo trabalhando com perseverança para a realização do seu objetivo. Ao ser bem-sucedido em suplantar a Bíblia por meio de especulações humanas, a lei de Deus é posta de parte e as igrejas se encontram sob a servidão do pecado, ao mesmo tempo em que declaram estar livres. Para muitos, as pesquisas científicas se tornaram uma desgraça. Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o mundo em descobertas científicas, artísticas, mas mesmo os maiores espíritos, se não forem guiados pela palavra de Deus em suas pesquisas, eles se desencaminharão em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O saber humano, tanto das coisas materiais como das espirituais, é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar com as Sagradas Escrituras as suas opiniões sobre a ciência. Muitos aceitam meras teorias, meras especulações, como se fossem fatos científicos e julgam que a palavra de Deus deve ser provada pelos ensinos da falsamente chamada ciência. 1 Timóteo 6:20. O Criador e suas obras estão além da sua compreensão e, por não poderem explicar por leis naturais, a história bíblica é muitas vezes considerada indigna de confiança. Os que duvidam da fidedignidade dos relatos do Velho e do Novo Testamentos, muito a miúde, vão um passo além, pondo em dúvida também a existência de Deus e atribuindo à natureza o poder infinito. Tendo perdido sua âncora, que é a palavra de Deus, são deixados a chocar-se contra as rochas da incredulidade. É assim que muitos se desviam da fé e são seduzidos pelo diabo. Os homens têm se esforçado por ser mais sábios do que o seu Criador. A filosofia humana tem tentado devassar e explicar mistérios que jamais serão revelados por todas as eras eternas. Se os homens tão somente pesquisassem e compreendessem o que Deus tornou conhecido a respeito de si mesmo e de seus propósitos, obteriam uma perspectiva tal da glória, da majestade e do poder de Jeová,
que se compenetrariam da sua própria pequenez. É obra-prima dos enganos de Satanás conservar o espírito humano a pesquisar e conjecturar com relação àquilo que Deus não revelou e que não é desígnio de Deus que compreendamos. Foi assim que Lúcifer perdeu seu lugar no céu. Tornou-se descontente porque nem todos os segredos dos propósitos de Deus eram revelados para Lúcifer. Ele desatendeu inteiramente aquilo que foi revelado para ele com relação à sua própria obra na elevada posição a ele designada, suscitando o mesmo descontentamento nos anjos sob o seu comando, determinou-lhes a queda. Agora, procura Satanás imbuir a mente dos homens do mesmo espírito, levando-os também a desatender aos diretos preceitos e mandamentos de Deus. Os que estão indispostos a aceitar as verdades claras e incisivas da Bíblia procuram continuamente fábulas agradáveis que acalmem a consciência. Quanto menos espirituais, altruísticas e humilhadoras forem as doutrinas apresentadas, tanto maior será o favor com que são recebidas. Tais pessoas degradam as faculdades intelectuais de modo a servirem aos seus desejos carnais. Demasiado sábios em seu próprio conceito para examinarem as Escrituras com contrição de alma e fervorosa oração, rogando a orientação divina, não têm eles escudo contra os enganos de Satanás. Satanás está pronto a lhes suprir o desejo do coração e apresenta-lhes suas burlas em lugar da verdade. Foi assim que o papado alcançou seu poderio sobre o entendimento dos homens e pela rejeição da verdade, visto como ela implica numa cruz, os protestantes também estão seguindo o mesmo caminho. Todos os que negligenciam a palavra de Deus a fim de estudarem conveniências e expedientes para que se não achem em desacordo com o mundo, serão deixados a acolher condenável heresia em lugar da verdade religiosa. Toda forma imaginável de erro será aceita pelos que voluntariamente rejeitam a verdade. O apóstolo Paulo, falando de uma classe de pessoas que não recebem o amor da verdade para se salvarem, o apóstolo Paulo declara: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Com tal advertência diante de nós, cumpre-nos estar de sobreaviso a respeito de quais doutrinas vamos receber. Entre as operações de maior êxito do grande enganador, encontram-se os ensinos ilusórios e prodígios de mentira daquilo que nós chamamos de espiritismo ou espiritualismo. Disfarçado em anjo de luz, Satanás estende as suas redes onde menos se espera. Se os homens tão somente estudassem o livro de Deus com fervorosa oração, a fim de o poderem compreender, não seriam deixados em trevas à mercê das doutrinas falsas, mas, rejeitando eles a verdade, se tornam presas da ilusão de Satanás. Outro erro perigoso é a doutrina que nega a divindade de Jesus. Pretendem eles que Jesus Cristo não teve existência antes do seu advento a este mundo. Esta teoria é recebida como um favor por uma vasta classe que professa crer nas Escrituras Sagradas. Porém, esta teoria contradiz as mais compreensíveis declarações de Jesus com relação à sua relação com o Pai, seu caráter divino e a sua pré-existência eterna. A teoria que nega a divindade de Jesus Cristo não pode ser entretida no coração sem que haja uma injustificada violência às Escrituras Sagradas. Tal teoria não somente rebaixa as concepções do homem acerca da obra da redenção, mas também solapa a fé na Bíblia como revelação de Deus. Se os homens rejeitam o testemunho das Sagradas Escrituras concernente à divindade de Cristo, é em vão argumentar com eles sobre este ponto. Por quê?
porque nenhum argumento, por mais concludente e convincente, poderia convencê-los. A Bíblia diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Pessoa alguma que alimente este erro de negar a divindade de Cristo e a sua pré-existência, nenhuma pessoa que abrigue no coração este falso ensino poderá compreender o exato conceito do caráter ou da missão de Cristo. Nem tampouco entenderá o grande plano de Deus para a redenção dos homens. Ainda um outro erro sutil, nocivo, é a crença que rapidamente se espalha de que Satanás não existe, não é um ser real. Muitos estão espalhando a ideia de que Satanás é somente uma expressão usada nas Escrituras meramente para representar os maus pensamentos e desejos dos homens. Este é um outro falso ensino. Um outro falso ensino espalhado por Satanás é o que está sendo tão extensamente pregado nos púlpitos populares de que o segundo advento de Cristo é a sua vinda a cada indivíduo por ocasião da sua morte. Este é um ardil de Satanás para desviar a mente dos homens da segunda vinda pessoal e literal e corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Durante anos, Satanás tem estado assim a dizer: eis que ele está no interior da casa, Mateus 24, 23 a 26. E muitas almas se têm perdido por aceitarem este engano satânico. Porém, a Bíblia diz claramente, Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Mateus 24, 30 e 31. Isto é muito claro na palavra de Deus. A segunda vinda gloriosa e majestosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro erro ainda que está sendo ensinado é que a oração não é essencial. Homens de ciência pretendem que a oração não pode, na verdade, ser atendida, que isto seria uma violação da lei, pois é um milagre e que milagres não existem. Estes homens incrédulos dizem que o universo é dirigido por leis fixas e o próprio Deus nada faz contra essas leis. Assim, eles estão representando Deus como sendo governado por suas próprias leis, como se a operação das leis divinas pudesse excluir a liberdade divina. Tal ensino se opõe ao testemunho das Escrituras. Não foram operados milagres por Cristo Jesus e por seus apóstolos? O mesmo compassivo Salvador vive hoje e está disposto a escutar a oração da fé, como quando andava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta às nossas orações de fé, aquilo que Ele não outorgaria se não o pedíssemos através da oração. Inumeráveis são as doutrinas errôneas, fantasiosas ideias que estão se espalhando, ganhando terreno entre as igrejas da cristandade. É impossível avaliar os maus resultados de remover um dos marcos que foram fixados pela palavra de Deus. Pouco dos que se arriscam a fazer isto param com a rejeição de uma única verdade. A maioria continua a pôr de lado, um após outro, os princípios da verdade, até que se tornem efetivamente totalmente incrédulos. Os erros da teologia popular têm arrastado ao ceticismo, à incredulidade, muitas almas que poderiam de outra forma terem sido crentes nas Escrituras Sagradas. Estes que defendem a teologia popular, lhes é impossível aceitarem doutrinas que lhes ofendem o senso de justiça, ofendem-lhes o senso de misericórdia e benevolência. E desde que tais são apresentadas como ensinos da Bíblia, recusam-se a receber a Bíblia como sendo a palavra de Deus. E este é o verdadeiro objetivo de Satanás. É isto que ele quer realizar. Nada há mais importante para Satanás
do que destruir a confiança em Deus e em sua palavra, a Santa Bíblia. Satanás está à frente do grande exército dos que duvidam, dos que trabalham em sua máxima força para aliciar as almas para suas fileiras. Duvidar está se tornando moda. Existe uma classe numerosa de crentes que olha para a Bíblia com desconfiança. Por quê? Porque a Bíblia reprova o pecado, condena o pecado. Os que estão indispostos a obedecer os mandamentos de Deus esforçam-se por subverter a autoridade divina, a autoridade da palavra de Deus. Leem a Bíblia ou ouvem os seus ensinos, como são apresentados no púlpito sagrado, meramente para encontrar defeito nela ou no sermão. Não poucos se tornam incrédulos a fim de justificar-se ou desculpar-se da negligência do dever. Outros adotam princípios céticos simplesmente por orgulho ou indolência. Demasiado amantes da comodidade para se distinguirem no cumprimento de qualquer coisa digna de honra que requer esforço e abnegação, visam conseguir fama de uma sabedoria superior criticando a Bíblia. Porém, existe na Bíblia, a palavra de Deus, muita coisa que a mente finita, não iluminada pela sabedoria divina, é impotente para compreender. E assim encontram motivos para criticar a Bíblia. Muitos há que parecem entender ser virtude achar-se do lado da descrença, do ceticismo, da incredulidade, mas, sob uma aparência de sinceridade, ver-se-á que tais pessoas são movidas pela confiança própria e orgulho. Muitos se deleitam em encontrar nas Escrituras alguma coisa que confunda o espírito dos outros. Alguns, a princípio, criticam e sofismam por simples amor à controvérsia. Não compreendem que se estão assim enredando nas ciladas do passarinheiro. Tendo, porém, expresso abertamente a descrença, entendem que devem manter a sua atitude. Assim, se unem eles aos ímpios e fecham para si mesmos as portas do paraíso. Deus deu, em sua palavra, evidência bastante, evidência suficiente do caráter divino da Bíblia. As grandes verdades que dizem respeito à nossa redenção estão claramente apresentadas na Bíblia, pelo auxílio do Espírito Santo, que é prometido a todos os que o buscam com sinceridade. Cada qual pode compreender por si estas verdades preciosas para a nossa salvação. Deus concedeu aos homens um firme fundamento sobre o qual eles podem repousar a fé. Contudo, a mente finita dos homens não está adaptada a compreender completamente os planos e propósitos do ser infinito. Jamais poderemos, por meio de pesquisas, encontrar a Deus. Não devemos tentar erguer com mãos presunçosas o véu com o qual ele vela a sua majestade. O apóstolo Paulo exclama: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Podemos sim compreender o trato de Deus para conosco e os motivos que o movem até ao ponto em que nos é possível discernir o amor e a misericórdia ilimitados em união com o poder infinito. Nosso Pai Celestial tudo determina em sabedoria e justiça, e não devemos estar descontentes e destituídos de confiança antes de curvar-nos em submissão reverente. Dos seus propósitos divinos, Deus nos revelará tanto quanto é para o nosso bem saber. E além disso, devemos confiar na mão que é onipotente, no coração que está repleto de amor. Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a nossa fé, Ele também nunca removeu toda a desculpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos na Bíblia para pendurar as suas dúvidas, certamente os encontrarão. Deus não removeu todos os ganchos. Deus não removeu toda a possibilidade de dúvida, porque é pela fé que nós nos aproximamos de Deus. Todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer, antes que toda objeção tenha sido removida,
e não haja mais nenhum lugar para qualquer dúvida, jamais obterão, jamais virão à luz. A desconfiança em Deus é produto natural do coração não renovado que está em inimizade com Ele. A fé, porém, é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Ninguém se pode tornar forte na fé sem um esforço decidido e diário. A incredulidade é fortalecida ao ser acoroçoada. E se os homens, em vez de se ocuparem com as provas que Deus deu a fim de sustentar a sua fé, se permitirem a discutir e a cavilar, a desconfiar, verão que as suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas. Mas os que duvidam das promessas de Deus e não confiam na segurança da sua graça, estão a desonrá-lo, e sua influência, em vez de atrair outros para Jesus Cristo, tende ao quê? A repeli-los de Cristo. São árvores infrutíferas que estendem amplamente os seus ramos escuros, excluindo da luz do sol outras plantas e fazendo-as atrofiar-se e morrer na fria sombra. O trabalho de tais pessoas aparecerá como uma constante testemunha contra aquelas. Estão a lançar semente de dúvida e incredulidade que produzirão infalível colheita. Apenas há um caminho a seguir para todos que desejem sinceramente livrar-se das dúvidas, em vez de questionar e cavilar com relação àquilo que não compreendem, atendam à luz que já resplandece sobre eles e receberão então maior luz. Cumpram todo o dever que já se lhes foi claro à compreensão e estarão aptos a compreender e cumprir aqueles pontos sobre os quais estão agora em dúvida. Quando você é fiel na luz que Jesus Cristo já fez brilhar sobre você, você entenderá os outros pontos que ainda não entende hoje. Satanás pode, sim, apresentar uma contrafação tão parecida com a verdade que engane aos que estão dispostos a serem enganados, aos que desejam excluir a abnegação, aos que desejam excluir o sacrifício exigidos pela verdade. Estes serão enganados. Porém, é impossível Satanás reter sob o seu poder uma só alma que sinceramente deseje conhecer a verdade, custe o que custar. Cristo é a verdade. Cristo é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. João 1:9. O Espírito da verdade foi enviado para guiar os homens em toda a verdade. E pela autoridade do Filho de Deus se acha declarado: buscai e encontrareis. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Mateus 7:7, João 7:17. Os seguidores de Cristo poucos sabem das tramas que Satanás e suas hostes contra eles estão formando. Aquele, porém, que se assenta nos céus, encaminhará todos estes estratagemas para o cumprimento dos seus profundos desígnios. O Senhor nosso Deus permite que o seu povo seja submetido à atroz prova da tentação, não porque tenha prazer em sua aflição e angústia, mas porque tal operação é indispensável à sua vitória final. Deus não poderia, de maneira coerente com a sua própria glória, escudá-los da tentação, pois o objetivo da prova é prepará-los para que resistam a todas as seduções do mal. Nem homens ímpios, nem demônios podem embaraçar a obra de Deus. Nem podem eles excluir a presença divina do seu povo, se este, com um coração submisso e contrito, confessar e abandonar os seus pecados e com fé reclamar as promessas divinas. Toda tentação, toda influência adversa, quer manifesta, quer secreta, pode com êxito ser vencida. Aleluia! Toda tentação, toda influência adversa, quer manifesta, quer secreta, pode ser com êxito vencida em nome de Jesus. Aleluia! Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações.
E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? 1 Pedro 3, 12 e 13. Quando Balaão, seduzido pela promessa das ricas recompensas, praticou encantos contra Israel e por meio de sacrifícios ao Senhor procurou invocar maldição sobre Israel, o Espírito do Senhor vedou, bloqueou o mal que ele anelava pronunciar, e Balaão foi forçado a dizer: como amaldiçoarei ao que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? A minha alma morra da morte dos justos, disse Balaão, e seja o meu fim como o seu. Quando novamente foi oferecido outro sacrifício, declarou o ímpio profeta: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor Deus é com ele, e nele, e entre eles, se ouve o alarido de um rei. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado. Números 23, 8, 10, 21 e 23. Contudo, se erigiram altares pela terceira vez, e novamente Balaão tentou pronunciar uma maldição sobre Israel. Mas, mediante os obstinados lábios do profeta, o Espírito de Deus declarou a prosperidade dos seus escolhidos e repreendeu a loucura e a malignidade dos seus adversários. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Números 24, 9. O povo de Israel, nesse tempo, era fiel a Deus, e enquanto permanecessem em obediência à sua lei, nenhum poder na terra ou no inferno poderia prevalecer contra Israel. Mas a maldição que Balaão não foi permitido pronunciar contra o povo de Deus, ele conseguiu, finalmente, trazer a maldição sobre eles. Como? Seduzindo-os ao pecado. Quando você peca, meu irmão, você se torna servo de Satanás. Ele obtém domínio sobre você. E assim foi sobre Israel. O ímpio profeta Balaão conseguiu seduzir Israel, levá-los ao pecado. Ao transgredirem os mandamentos de Deus, separando-se de Deus, Israel se tornou vítima dos poderes de Satanás. Satanás está bem ciente de que a mais débil e a mais fraca alma que permanece firme em Cristo Jesus é mais que suficiente para competir com todas as hostes das trevas. E que, caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, Satanás procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscada com as suas forças, pronto para destruir todos os que se arriscam a penetrar em seu terreno. Unicamente com humilde confiança em Deus, meu querido irmão, unicamente com humilde confiança em Deus e obediência aos seus mandamentos é que nós poderemos nos achar seguros em Jesus Cristo. Ninguém sem oração se encontra livre do perigo durante um dia ou mesmo uma hora sequer. Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Ali, na Bíblia, estão revelados os estratagemas do tentador e os meios pelos quais você e eu podemos resistir a Satanás com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras, dando a sua própria interpretação às passagens pelas quais ele espera nos fazer tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista nossa dependência de Deus, nossa sujeição a Deus. Ao mesmo tempo em que nos devemos guardar constantemente contra os ardis de Satanás, cumpre-nos, com fé, orar sempre, não nos deixe cair em tentação. E em nome de Jesus Cristo, seremos tentados, mas não vencidos. Seremos tentados, mas não derrotados, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia!